Um pouquinho. Ele vai dar um brilho natural e a boca vai ficar linda. É utilidade pública para você que é viada, para você que é viado, no estado de São Paulo. No momento que a gente está vivendo, uma situação em que a gente tem um governo de extrema-direita, é fundamental que você saiba quais são as leis que nós já temos no estado de São Paulo. Qual a lei que nós temos no estado de São Paulo e quais são os instrumentos que a gente tem de combate à homofobia. E é interessante ressaltar para a população que nos assiste que nós temos em São Paulo, desde 2009, a Coordenadoria de Políticas LGBT, que cuida da pauta extremamente na questão da discriminação. Ela foi criada com o intuito de proporcionar garantias fundamentais para essa população que sofre preconceito, discriminação e toda série de coisas que sejam contrárias aos direitos à cidadania e às garantias dos direitos fundamentais. 2001. Começou uma nova era, um novo milênio, um novo século, uma nova década que já ficou velha e já passou também outra. Sim. A gente teve a lei estadual 10.948 que pune discriminação e atos atentatórios por orientação sexual. Eu até queria entender com você o que é esse negócio de a manifestação atentatória. É diferente certo. De discriminação sexual. É muito diferente, porque assim, a discriminação atentatória é aquela que ela tem a tentativa. É tipo, a pessoa quer te chamar de gay, mas ela não termina a frase gay. Ela só. Tipo aqueles. Assim, isso. Aí você olha assim, virou a cara, a pessoa tá no ônibus ali. Assim, mana, virou eu acho que essa pessoa. Já é tentatório. Essa pessoa fez uma discriminação. A bicha que se sentiu ofendida. É aquela com a intenção. Aquela já intenção. tá na intenção. Ela não foi agressiva até o final na atitude dela. Não foi explícita. Tudo. E o importante disso tudo é o seguinte: as pessoas têm que denunciar isso. Nós não podemos ser omissos a esse desrespeito. Porque ele fere os princípios fundamentais, gente. Vá na delegacia, procure, tá perto de outros amigos, chame pessoas, reaja a isso. Não vai pra, a briga, vai atrás da polícia, procure seus direitos. A lei pega como? A lei pega quando você utiliza a lei, porque senão óbvio. Vai ser só... E tem que ter todos os mecanismos, fazer o boletim de ocorrência, procurar a delegacia mais próxima, de preferência a DECRAD. Existe no município de São Paulo a DECRAD, que é a Delegacia de Crimes Raciais, de crimes de intolerâncias religiosas e raciais. Crimes de homofobia, crimes de lesbofobia, LGBTfobia, procure a DECRAD. Existe o site DECRAD. Escreve no site, vai lá, www.decrad, você vai encontrar. Tem a Coordenadoria de Políticas LGBT do Estado de São Paulo, que prevê isso e que essa coordenadoria foi criada para isso. Receber denúncias, tratar as denúncias e dar vazão para isso. Eu li num documento da coordenadoria, que a gente estava vendo aqui, vamos só tratar desse assunto, que eles abrem atos administrativos contra entes públicos e privados que cometam manifestação atentatória ou discriminatória contra a população LGBTI. Certo? São Paulo, aqui no estado de São Paulo. Sim. E um processo administrativo, ele é diferente do processo penal, como a gente não conseguiu aprovar essa lei lá no governo federal, mas ela existe no estado de São Paulo desde 2001. Abre-se um processo administrativo que pode gerar uma multa para o estabelecimento e até fechar o estabelecimento. Já acionei mais de 8, Itaú Cultural, e aí por aí vai, outras empresas, Transporte Metropolitano de São Paulo, que eu sofri agressões, e assim, mas tem que partir a denúncia, tem que ter, o pivô principal é você denunciar, porque se você não levantar, você sofrer todos os dias nos ônibus, no metrô, transporte público... Você sente o negócio, pega e deixa pra lá, é normal, já era. É normal. Sofrer preconceito no Brasil é normal, isso não pode ser normal. E fora uma coisa, às vezes a pessoa acha que ela não tem que cobrar, ou aliás, se ela tiver exigir uma Estado. Indenização, se tiver uma punição à empresa que comete um ato atentatório, funcionário e tudo mais, ela pode pagar uma multa. Né, que está previsto na lei também, vai procurar depois para saber. Só que tem que ficar ela pode pagar uma multa, só que essa multa não vai para a pessoa. Não, vai para o Estado. Não é uma indenização. Essa indenização vai para o Estado e ela é revertida na conscientização das pessoas. Até as pessoas entenderem. Não dá mais para você ficar sendo discriminado e aceitar isso
como algo normal. que faz parte do nosso cotidiano, da nossa vida. É a violência que vai acontecendo todos os dias, ela vai sendo reproduzida porque a gente não age conforme os instrumentos que a gente já tem. Porque depois de conseguir aprovar uma lei, tem que colocar ela em prática, tem que começar a utilizar. Isso é muito importante. A população ela não tem noção da dimensão de quanto isso é importante. As pessoas falam que nós não temos direito, que nós não temos garantias, mas quando nós temos uma lei que nos ampara, que nos dá essa garantia, por mais que ela seja atos administrativos. Deixa eu explicar para vocês, pessoal, o que é um ato administrativo de uma lei. Essa lei estadual 10948, ela é uma lei que ela prevê a punição administrativa. O que é isso? Eu trato entes públicos e entes privados, mas de uma forma administrativa. Eu vou puni-lo apenas administrativo. Se você fizer a denúncia criminal e civil, aí sim você pode trabalhar na esfera civil e criminal fora do ato administrativo, porque ela é uma lei estadual que pune isso. Depois disso, você pode pedir indenização por fora. Mas eu vou enriquecer o Estado. Não, você não está enriquecendo o Estado. Veja bem, a lei ela vai ser colocada em prática e o valor, ele deve ser completamente colocado eu acredito que, mas esse é o fim, é o escopo da lei, ela vai para o Ministério da Saúde, para a Secretaria Estadual de Direitos Humanos, Justiça e Cidadania, para que fossem feitos fomentos na propagação desta lei e no desenvolvimento de políticas públicas para a classe LGBT. É esse o intuito da multa que é tida dessa lei 10948. A outra coisa, isso é muito importante a gente tratar aqui. Então a gente faz esse convite. Teve problemas, sofreu ameaças ou atos tentatórios, a sua dignidade, a sua integridade física e mental, denuncie. Procure o DECRAD da Delegacia de Crimes Raciais e de Intolerâncias Religiosas e de intolerâncias raciais também e denuncie. Não se esquive e não tenha medo. Agora mais do que nunca é usar essa lei, galera. Sempre que vocês quiserem, pesquisa a lei. Tem uma série de linhas aqui que especifica quando a ação é passível de punição, né? Sim. Legal. Isso é fato. Importante. Então o Estado de São Paulo tem uma coordenadoria LGBT, né, que atua junto com as outras secretarias. Essa coordenadoria fica dentro da Secretaria de Justiça e Cidadania. E o Estado de São Paulo tem um conselho LGBT. Esses instrumentos e essa lei tem que ser utilizada, ela só vai fazer a mudança necessária nessa sociedade quando você parar de ficar tomando aquele sustinho e começar a agir de fato, falar assim, olha, isso foi um ato atentatório ou discriminatório contra a minha orientação sexual. Isso. Vamos falar da coordenação, falando da lei também, falando do conselho. É fundamental, é necessária, que eu posso dizer para você, é emergencial. Porque o conselho tem poder de senador. O que um senador faz, gente? Ele exige, ele executa o que a lei 10948 prega e que todos os direitos estão sendo aviltados na sociedade. Estive como conselheiro durante um tempo e o Conselho de São Paulo está parado há 3 anos. O que é isso, gente? 3 anos um conselho está extinto. Um conselho que promovia trabalhos integrais, tanto do Estado inteiro. Quando a gente fala de Estado, a gente pega todo o Estado. Entende, Ananias? Todo o Estado, as macro-regiões, as micro-regiões e a capital. Então você que está em Ribeirão Preto, você que está aí, fala uma cidade já quase perto do Mato Grosso, outra cidade, Juiz de Fora, Minas. Povo de Minas, vocês não fizeram a lição de casa, não tem lei ainda. Não, uma coisa interessante que é mapear que nós temos. Minas não tem certeza? Então, é isso que eu ia dizer, que eu não tenho certeza, mas o Pará tem, o Piauí tem, o Tocantins tem, São Paulo tem, o Paraná tem. Se eu não me engano, são os 7 estados no Brasil que tem, da federação, que tem lei de discriminação LGBT. E isso é muito importante. Tem? O Maranhão não tem. Flávio Dino, corre, meu filho, você tá atrasado. Flávio Dino precisa. Vai sair daí sem fazer essa justiça não, hein? Então, e aí o que eu chamo a atenção para isso aqui, Ananias? Porque no estado de São Paulo o conselho está extinto há 3 anos. Nós não podemos admitir esse tipo de coisa. Existe uma coordenadoria que está ali para poder, com o apoio do conselho, a coordenadoria ela funciona muito mais, porque ela recebe a denúncia, distribui a denúncia para os conselheiros. Os conselheiros eles têm poder de polícia, poder de investigar. Você sabe o que é isso?
É um conselheiro sair de dentro do conselho. Temos uma vez por mês a reunião. Essa reunião existe uma vez por mês. Ele pode sair do conselho e ir pesquisar e fazer um mapeamento de violência, desenvolver políticas públicas, tentar criar coordenadoria nos municípios das outras cidades, nos 600 e tralalá municípios que tem em São Paulo. A coordenadoria estadual também ajuda nisso, na criação, cria esses panfletos, ela leva fomentos para os outros municípios, criando, instigando que os prefeitos e que os vereadores criem isso nos seus municípios. Então é fundamental a galera utilizar. Né? Poxa, a gente está perdendo tempo e o povo está chorando, choramingando, sendo escorraçado, sendo humilhado, a população está sendo escranzinada nas ruas e nós com a faca e o queijo nas mãos. Vamos arregaçar as camisetas. Vamos arregaçar as camisetas. Porque tá na hora. Estressar a lei, fazer ela acontecer, ela funcionar. Concordo. Eu tô vendo aqui, é muito interessante, na coordenadoria, eles atuam junto com as secretarias. Sim, então, sim. Olha só que interessante isso, gente. A Secretaria de Justiça e da Defesa da Cidadania é onde está adotada a coordenadoria LGBT. Ela já foi a coordenadoria já foi da Casa Civil. Agora ela voltou novamente para a Secretaria da Justiça. Aí pega essa. Aí ela atua junto com a Secretaria de Relações Institucionais, com a Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social, Sim. com a Secretaria de Emprego e Relações do Trabalho e suas respectivas ações, atribuições, Secretaria de Segurança Pública, a Secretaria de Administração Penitenciária, a Secretaria de Educação, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Cultura e a Secretaria do Ensino Superior. Ou seja, tem um bracinho para atuar tanto na estrutura do Estado e na estrutura de cada uma dessas secretarias que demandam serviços que são comprados, que fazem parte da relação público-privada. É algo muito importante. Empresas. A sociedade civil tem que se empoderar disso, tem que ter esse conhecimento e saber que quando elegemos um conselheiro, nós colocamos ele ali dentro para nos representar. Por isso que é importante as eleições do conselho, é importante o Conselho Estadual da População LGBT. Porque eles têm poder de voz e de voto e de poder arguir e poder exaurir todo o direito de defesa daquele ente, ou ente público, ou sociedade civil organizada. O que é interessante? Toma essa água aqui, Bill. Eu tô falando. Relaxa. Que é muito interessante a gente pensar que, assim, às vezes você tem um processo administrativo e ele sentam as partes, então tem a coordenadoria que faz a mediação. Uhum. Tem o sujeito que sofreu o ato, a manifestação atentatória ou discriminatória, e tem, do outro lado, o poder público ou privado, onde tem o funcionário que agiu daquela forma, né? Ou a própria pessoa. E aí faz uma mediação. Gente, ensinar a amar, não tem lei que faça alguém amar quando essa pessoa não ama o seu próximo. Impossível. Só que o que a gente consegue com esse tipo de processo administrativo é fazer com que as instituições, às vezes, sensibilizar. Se você é discriminado, não, você vai requerer o seu direito, assim, né? É você obrigar uma atuação de um mínimo de respeito a você. Então, se você é discriminado na academia, por exemplo, e aí você é exposto a uma situação de vergonha e o gestor da academia não faz nada, e ele não deixa claro que ali naquele espaço é proibido, aquela academia ou aquela rede de academias, ela tem que sofrer uma punição administrativa e se comprometer a pagar. Inclusive uma indenização que vai para o Estado, não vai para a pessoa, mas assim, se comprometer com alguma ação que ela vai tomar punitiva, na relação com os funcionários dela, para que eles reajam todas as vezes que isso acontecer. Você não vai mudar a pessoa que discriminou, porque amor ninguém, né? São coisas que a gente não ensina, né? São princípios que se passam, enfim, das relações aí das pessoas. Você não muda a cabeça de um filho da puta, entendeu? De um babaca. Não consegue. Aliás, você não muda a cabeça de um babaca. Mas, tão facilmente, às vezes as pessoas mudam. Mas fazer com que ela tente respeitar no ambiente público é fundamental. Né? E aí, para isso, existe o processo administrativo. Na realidade, tem que sentir primeiro aquela dor no bolso. Quando a empresa ela é punida, eu posso até citar um caso que é de praxe, a gente tem que citar um caso concreto. 2 jovens entraram num cinema e aí a recepcionista tratou-os de forma completamente misógina, preconceituosa, degradante,
desumana. Porque eu atender você perguntando quem é um ativo, quem é um passivo, olha, 2 gays, cutucar o meu amigo que tá do lado, atendendo também outras pessoas, tirar a atenção dele para poder falar e discriminar duas pessoas que estão sendo atendidas, eu tô vendendo o ticket. Isso é discriminatório, isso é um preconceito, isso tem que ser completamente banido da sociedade, esse tipo de atitude, de comportamento. Você leva esse caso, você não tem que fazer alarme nenhum. Você nem precisa fazer show. Eu, como sou espalhafatoso, eu grito na hora do show, chamo a polícia, quebro tudo. Porque eu faço isso. Essa pessoa não precisa, ela pode ser paciente e dotada de paciência, maravilha. Depois disso, ela faz um boletim de ocorrência, vai na polícia, e você vai levar isso para a coordenadoria vai instaurar um inquérito, tanto civil, dentro da coordenadoria, e vai investigar esse local. Vai pedir câmeras, e vai levar essa lei e vai fazer uma medida socioeducativa com eles. De que forma? Treinando aqueles funcionários sobre a lei, educando eles e falando que eles agiram com preconceito, com má fé, com desrespeito e discriminação, e vão dar uma pena restritiva de poder fechar por alguns dias, ou condenar eles naquela medida de ter que fazer um treinamento, e todos os funcionários que estão ali dentro ter esse treinamento e colocar um selo da diversidade naquele ambiente, porque já existe um selo também, tanto municipal quanto estadual, da diversidade, que é um ambiente que foi treinado pela Lei 10.948, ou sabe tratar, e não de forma discriminatória, mas com forma... Porque as pessoas acham que a gente quer privilégio. Essa é a verdade. Quando você trata de direitos e quer mostrar para o povo que nós estamos tendo direitos a menos na sociedade, eles acham que a gente quer privilégio. Não é privilégio, a gente quer ser tratado igual. A gente quer não ter desprivilégio. Desprivilégio. Né? Desprivilégio de passar numa catraca de ônibus e alguém olhar pra sua cara. Tipo, ao viado. Que é o tal do ato atentatório. Tentatório à sua integridade. Essa é a verdade. Que desprivilégio, né, meu bem? Então aí a gente tem que levar as coisas adiante. Eu super concordo e acho isso fundamental. Ai, que bom. Então tomara que a galera se entenda. Porque nesse momento é o que há. O trem tá Usa feio. tudo que você tem na mão, bota pra arrebentar. Denuncia. Porque se não usar a lei, amigo, não vai acontecer, né? Tem que verdade. denunciar a lei e o conselho. E o conselho vai ter eleição esse ano, não é Então, isso? tem uma pauta, então estamos numa pauta trabalhando junto com a coordenadoria e acreditamos que até o final desse mês sai um edital, do mês de janeiro de 2019, sai um edital para os novos conselheiros, assim, vierem se candidatar e as pessoas que quiserem votar e participarem das eleições. Que pessoas? Todo mundo que se autodeclarar... Qualquer LGBT pode participar, tanto como candidato... Pode participar como candidato. Qualquer paulista, né? Uma pessoa que mora em São Paulo. Paulista ou metropolitano. Enfim, qualquer sujeito de São Paulo que se autodeclare, né? Pode se candidatar ou pode concorrer, inclusive. Então você que tá aí no interior de São Paulo, no litoral de São Paulo e tá sempre cansada dessa patifaria e fala assim, eu vou participar de um conselho para poder ter uma voz mais ativa e chamar a atenção do poder público para atuar quando houver essas manifestações atentatórias e discriminatórias contra as pessoas, você vai pegar e vai concorrer. E você vai falar para as pessoas, gente, vamos participar dessas eleições porque a gente precisa ter o máximo de gente sabendo da lei, utilizando a lei para ela ganhar a vida das pessoas e mudar a atitude, né, das pessoas, pelo menos no âmbito público, né, nas relações públicas que ela tem, né. Às vezes na família também. Na família, tem muito lado discriminatório. Uma série de coisas aí contra as pessoas. É isso aí. É isso. Ficou bom. Gostei. Arrasado. Muito legal. Muito bom. É um bate-papo bem extrovertido. Eu acho que, nossa, eu consigo vislumbrar um programa. Você ganha nisso. Eu vislumbro um programa.